Generais de Deus, John D. Lake, o homem da cura. Eu disse aos médicos: senhores, gostaria que fizessem mais uma coisa. Vão até o seu hospital e me tragam um homem que tem uma inflamação nos ossos da perna. Coloquem na perna enferma equipamentos médicos de monitoração que desejarem, deixando apenas um espaço para que eu coloque a mão na perna afetada. Podem colocar equipamentos de ambos os lados. Quando estava tudo pronto, coloquei a mão na parte enferma e orei de modo semelhante às orações da irmã Ether. Nada de orações tímidas, apenas um clamor a Deus do fundo do meu coração. Eu disse: Senhor, mata esta enfermidade satânica com teu poder, que teu espírito haja neste homem agora e traga vida a ele. Então eu lhes perguntei: e então, senhores, o que está acontecendo? A resposta dele foi: cada célula afetada está reagindo. Se algum dia existir alguém que se possa dizer que andou sob o poder da revelação de Deus no homem, essa pessoa foi John D. Lake. Ele era um homem com propósito, visão, força e caráter. Seu único objetivo na vida era mostrar o Senhor em sua plenitude a cada pessoa. Ele sempre dizia que o segredo do poder de Deus não estava no fazer, mas sim no ser. Para ele, os cristãos, cheios do Espírito, deveriam manifestar o mesmo tipo de ministério de Jesus quando ele viveu aqui na terra, e que isso só seria possível se eles vissem a si mesmo como Deus os vê. John Graham Lake realizou seu ministério e viveu toda a sua vida neste mundo pensando que essa era a maneira correta de os cristãos viverem. Ele nasceu no dia 18 de março de 1870 em Ontário, Canadá. Ao todo, seus pais tiveram 16 filhos. Quando ainda era um garoto, ele e toda a sua família se mudaram para Michigan. A primeira vez que Lake ouviu a mensagem do Evangelho foi em uma reunião do Exército de Salvação, quando ele tinha 16 anos de idade. Logo depois, entregou a sua vida ao Senhor. Embora sempre tenha tido uma vida correta, seu coração vivia inquieto até que pediu a Deus que o salvasse. Mais tarde, falando sobre o seu encontro com Jesus Cristo, Lake escreveu o seguinte: fiz minha entrega ao Senhor e a luz do céu inundou a minha alma. Quando me levantei do lugar onde estava ajoelhado, o fiz com a certeza de que tinha me tornado um filho de Deus. Os pais de Lake eram fortes, pessoas verdadeiramente vigorosas que haviam sido abençoadas por Deus com uma saúde maravilhosa. Entretanto, um espírito de enfermidade e de morte havia se agarrado aos demais membros de sua família. 8 deles, 4 irmãos e 4 irmãs, haviam morrido vítimas de alguma doença. Por um período de 32 anos, um ou outro membro de nossa família sempre esteve doente, escreveu Lake. Durante todo esse tempo, a nossa casa nunca ficou livre da sombra da enfermidade. Em suas lembranças dos tempos de juventude, sempre houve a presença de doenças, médicos, enfermeiras, hospitais, carros fúnebres, funerais, cemitérios e sepulturas. Um lar cheio de tristeza, uma mãe de coração destruído e um pai em constante agonia, lutando para esquecer a dor de perdas passadas, para poder cuidar dos membros da família que ainda estavam vivos e que precisavam do amor e do cuidado deles. Quando jovem, Lake sempre demonstrou grande interesse por assuntos relacionados à ciência e à física. Ele também gostava muito de química e amava fazer experiências com instrumentos e materiais científicos. Chegou até mesmo a fazer um curso de medicina, contudo, mais tarde abandonou os estudos. Lake era muito meticuloso em suas pesquisas, tanto na área da ciência como nas questões religiosas. Ele era incansável no estudo da palavra, não apenas para entendê-la melhor, mas também para certificar-se de sua precisão nas questões relacionadas à nossa vida diária. E por isso, Lake andava, falava e respirava em sintonia com a vida ressurreta de Cristo. Em 1890, quando ele tinha 20 anos, um fazendeiro cristão ensinou-lhes a respeito da santificação. Essa verdade ficou gravada em seu coração e foi solenemente acatada como a contemplação da obra de Deus em sua vida. Ele escreveu o seguinte sobre essa nova revelação:
Jamais deixarei de agradecer a Deus por ter me revelado a grandeza do poder do sangue de Jesus. Depois desta revelação, uma maravilhosa unção do Espírito Santo veio sobre a minha vida. Um ano mais tarde, em 1891, Lake mudou-se para Chicago e foi admitido na Escola Ministerial Metodista. Em outubro desse mesmo ano, ele foi indicado para pastorear uma igreja em Peshtigo, no Wisconsin. Entretanto, recusou aquela indicação. Nesta época, ele ainda decidiu deixar a escola metodista e mudar-se para Harley, Illinois, onde fundou um jornal local chamado The Harvey Citizen, o Cidadão de Harvey. E foi ali, naquela cidade, que ele conheceu a sua futura esposa, Jenny Stevens, uma jovem da cidade de Newberry, Michigan. Jenny era o que se poderia chamar de moça perfeita para John D. Lake. Possuía um profundo senso de humor, um discernimento aguçado, uma fé em Deus e uma grande sensibilidade espiritual. Os dois logo se apaixonaram profundamente e se casaram no dia 5 de fevereiro de 1893, na cidade de Millington, Illinois. O Senhor os abençoou com uma maravilhosa união no espírito e 7 filhos. Para Lake, um dos ministérios mais importantes que sua esposa Jenny possuía era o da oração e da intercessão. Durante o seu tempo de casados, houve muitas ocasiões em que, enquanto um estava enfrentando algum problema, o outro se encontrava revigorado espiritualmente para poder prestar todo o apoio necessário ao companheiro. Lake sempre valorizou muito os conselhos e o suporte de sua esposa. Entretanto, logo após 2 breves anos de um casamento maravilhoso, a enfermidade passou a rondar o lar daquele casal. Após alguns anos, o diagnóstico que os médicos deram sobre o estado de saúde de Jenny era que ela estava com tuberculose e sérias complicações no coração. Seu batimento cardíaco irregular muitas vezes lhe causava desmaios. Algumas vezes, Lake a encontrava caída no chão, outras na cama, inconsciente. Para combater essas crises, os médicos receitavam doses cada vez mais fortes de estimulantes, na tentativa de controlar o ritmo das batidas do seu coração. Mais tarde, ela teve de fazer uso de comprimidos de nitroglicerina. Na prática, essas medidas fizeram dela virtualmente uma inválida. Finalmente, por recomendações médicas, Lake mudou-se com sua família para Sault Ste. Marie, Michigan, onde passou a dedicar-se totalmente ao ramo dos negócios. Entretanto, as condições de saúde de Jenny continuaram piorando até 1898, quando os médicos disseram a ele que não havia mais nada que a medicina pudesse fazer por sua esposa. Nesta época, Lake estava passando por uma série de dificuldades em sua vida e se perguntava onde estaria o poder de Deus. Afinal de contas, toda a sua família havia sido afligida por enfermidades. Durante 22 anos, um de seus irmãos havia estado praticamente inválido por causa de uma hemorragia interna. Sua irmã, de 34 anos, tinha câncer. Outra irmã havia quase morrido por causa de uma doença no sangue. E agora Jenny, a pessoa que ele mais amava, estava à beira da morte. Contudo, Lake já havia experimentado o poder curador de Deus em sua vida. Quando ele era um pouco mais jovem, tinha padecido de reumatismo. E quando a deformação e a dor causadas por aquela doença chegaram a um ponto que ele não podia mais suportar, viajou para a casa de cura de John Alexander Dowie, em Chicago. Enquanto estava ali, um senhor de idade impôs as mãos sobre ele e o poder de Deus desceu de maneira poderosa, curando-o instantaneamente. Alguns outros membros da família de Lake, que também estavam doentes e quase em estado terminal, também haviam sido curados ali na casa de Dowie. Incentivado por sua própria cura, Lake trouxera seu irmão inválido para que John Dowie orasse por ele. Quando impuseram as mãos sobre o seu irmão, a doença que ele tinha no sangue desapareceu e ele levantou-se de sua cama na mesma hora. Então foi a vez de Lake levar a sua irmã, que estava morrendo de câncer, para ir a Chicago.
Quando chegaram lá, ela teve um pouco de dúvida. Entretanto, tão logo ela ouviu a palavra de Deus pregada com tão grande poder, sua fé aumentou. Ela também foi curada e a dor desapareceu instantaneamente. O grande caroço do câncer sumiu dentro de poucos dias e os nódulos menores também desapareceram e Deus restaurou o seu seio mutilado. Uma outra de suas irmãs permaneceu doente mesmo depois de muita oração. Lake estava planejando levá-la também até a casa de cura. Entretanto, antes mesmo que ele pudesse pôr em prática seu plano, recebeu um telefonema de sua mãe dizendo que sua irmã estava morrendo e que se ele quisesse vê-la mais uma vez com vida, precisava se apressar. Quando chegou na casa de seus pais, encontrou sua irmã inconsciente, sem pulso e o quarto cheio de pranto. Profundamente tocado por toda aquela cena, ele olhou para o bebê de sua irmã deitado no berço e pensou: ela não pode morrer, eu não vou permitir. Mais tarde, ele escreveu o seguinte a respeito desse profundo sentimento: nenhuma palavra que eu dissesse seria capaz de expressar o clamor que havia em meu coração, nem a chama de ira que ardia em minha alma contra a morte e a doença. Sentimentos esses que o próprio Espírito de Deus havia atiçado dentro de mim. Foi como se toda a ira de Deus contra essas mazelas houvesse tomado conta do meu ser. Lake andou pelo quarto com o coração suplicando por alguém que pudesse ajudá-los e só conseguia pensar em um único homem que tinha esse tipo de fé, John Alexander Dowie. Então resolveu enviar-lhe o seguinte telegrama: aparentemente minha irmã está morta, entretanto o meu espírito não vai permitir que ela se vá. Eu creio que se você orar por ela, Deus a levantará. A resposta de Dowie veio logo em seguida: fique firme no Senhor, estou orando, ela vai viver. Depois de ler essas palavras, Lake travou uma batalha espiritual muito forte contra o poder da morte, repreendendo-a firmemente em nome de Jesus. E em menos de uma hora, sua irmã estava completamente revigorada. 5 dias depois, ela estava reunida com a sua família para o jantar de Natal. Mas tudo isso havia acontecido antes. Agora sua amada esposa estava sofrendo e seu estado de saúde estava ficando cada dia pior. Em 28 de abril de 1898, quando parecia que as últimas horas de vida de Jenny estavam se esgotando, um companheiro de ministério de Lake o aconselhou a sujeitar-se à vontade de Deus e aceitar a morte da esposa. As palavras do amigo pesaram muito no coração de Lake, mas ele resolveu continuar resistindo. Todavia, a realidade da morte de sua companheira parecia iminente. E durante um momento de total desespero, Lake arremessou a sua Bíblia em direção à lareira, e ela caiu aberta em Atos 10. Quando ele se encaminhou em direção ao livro sagrado para apanhá-lo, seus olhos foram guiados para o versículo 38, que diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aquelas palavras poderosas se fixaram em seus pensamentos, oprimidos do diabo. E isso significava que Deus não era responsável pela enfermidade de Jenny ou por qualquer outra doença. E se ele era filho de Deus por meio de Jesus Cristo, então isso queria dizer que Deus estava com ele da mesma maneira que estivera com Jesus. Agora ele estava convencido de que era o diabo e não o Senhor que estava causando a doença de Jenny. Era o diabo que estava querendo roubar a mãe dos seus filhos. Era o diabo que estava tentando destruir a sua vida. Depois disso, Lake abriu a Bíblia em Lucas 13:16 e leu: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Agora ele teve a compreensão de que não apenas Satanás era o responsável pelas doenças e mortes, mas também que Jesus, por intermédio de Lake, poderia trazer cura e libertação para aqueles que estivessem passando por aflições. Através dele, Jesus Cristo poderia vencer o poder da morte. Agora, ele já não tinha mais a menor dúvida de que Jesus havia morrido para trazer cura à sua esposa Jenny, da mesma forma que havia morrido para salvá-la de seus pecados. Então ele determinou em fé que absolutamente ninguém iria roubar de Jenny a dádiva da vida.
E assim, munido de uma coragem que só o Espírito Santo pode dar, Lake decidiu que seria Deus e não Satanás quem daria a última palavra naquela situação. E aí ele começou a andar pelo quarto, declarando às forças visíveis e às invisíveis que a sua esposa seria curada exatamente às 9h30 da manhã. Em seguida, ele entrou em contato com Dowie para informá-lo sobre o que Deus faria naquela hora especificamente determinada. Quando o relógio marcou 9h30, Lake se ajoelhou ao lado da cama de sua esposa e clamou pelo Deus vivo. E tão logo ele fez isso, o poder do Senhor desceu sobre Jenny e inundou seu corpo da cabeça aos pés. A paralisia desapareceu, as batidas do seu coração se normalizaram, sua tosse parou, sua respiração ficou regular e a sua temperatura voltou ao normal, e tudo isso imediatamente. Primeiro Lake ouviu um som fraco sair dos lábios dela. Em seguida, ela deu um grito: "Louvado seja Deus, eu estou curada!" Aquele grito o deixou totalmente assustado, porque fazia anos que ele não ouvia tal força na voz da esposa. Imediatamente, ela jogou os cobertores para fora da cama e se levantou totalmente curada. As palavras de louvor e gratidão com que ambos adoraram ao Senhor foram indescritíveis. Logo, a história de cura de Jenny se tornou nacionalmente conhecida, levando muitos a viajarem grandes distâncias para visitar o lar de Lake. Os jornais despertaram a curiosidade da nação de tal forma que, de uma hora para outra, a família de Lake e o seu ministério passaram a ser grandemente procurados para ministrarem aos outros. Pessoas chegavam à sua casa diariamente para verem os milagres de Deus e para receberem oração. Muitos outros enviavam pedidos de oração. Certo dia, após ter orado por um homem que sofria com uma chaga febril de uns 20 centímetros de diâmetro, Lake recebeu um telegrama que dizia o seguinte: "Irmão Lake, uma coisa muito incrível aconteceu. Uma hora depois que você foi embora, a marca da sua mão apareceu gravada em cima da ferida, com mais ou menos uns 6 milímetros de profundidade." Mais tarde, em seus sermões, Lake iria se referir a tal poder como os raios de Jesus. Vamos falar sobre a voltagem do céu e o poder de Deus. Existem raios na alma de Jesus. Os raios de Jesus curam o homem com seu fulgor. O pecado se dissolve e a doença foge quando o poder de Deus se aproxima. Lake também comparava a unção do Espírito de Deus com o poder da eletricidade. Da mesma maneira que o homem aprendeu as leis da eletricidade, Lake descobriu as leis do Espírito. E como um para-raios de Deus, ele se levantaria com o chamado do Senhor para eletrificar os poderes das trevas e solidificar o corpo de Cristo. Em 1901, Lake mudou-se para Sion, Illinois, para estudar sobre cura divina com John Alexander Dowie. Não demorou muito e ele já estava pregando durante a noite, estudando quando dava e trabalhando durante o dia em tempo integral como administrador das construções de Dowie. Entretanto, em 1904, quando os problemas financeiros de Dowie começaram a crescer e vir à tona, Lake decidiu se afastar e transferir-se para Chicago. Enquanto ele estava em Sião, havia investido nas propriedades daquele local. Entretanto, com a morte de Dowie em 1907, suas ações se desvalorizaram, deixando-o praticamente na ruína. Então, ele decidiu negociar na Bolsa de Valores de Chicago. Assim, no decorrer do próximo ano, conseguiu acumular mais de $130 mil em ações bancárias e 90 mil em bens imóveis. Reconhecendo que ele tinha uma habilidade extraordinária neste ramo, alguns executivos do ramo de negócios imediatamente sugeriram que Lake criasse uma empresa reunindo as 3 maiores companhias de seguro da região e onde ele teria um salário de $50 mil anuais, o que era, sem dúvida, muito dinheiro naquela época. Ele se tornou um alto consultor de negócios para os mais bem-sucedidos executivos e também ganhava centenas de dólares de comissão. Para os padrões de vida da virada daquele século, John D. Lake estava fazendo fortuna. Entretanto, dentro do seu coração, o chamado do Senhor continuava falando alto. Por algum tempo, ele conseguiu conciliar o seu grande sucesso no meio secular com seu crescimento no Senhor. Havia aprendido a andar no Espírito de uma forma que ele descreveu assim:
havia se tornado fácil me desligar das coisas do mundo, de maneira que, enquanto minhas mãos e minha mente estavam ocupadas nos afazeres normais do dia a dia, em meu espírito eu estava em constante comunhão com Deus. Algumas pessoas acham que se você tem um chamado para a obra de Deus, tem de deixar seu trabalho secular imediatamente. Contudo, como aconteceu com Lake, isso nem sempre é a verdade. E aprendendo a desenvolver comunhão com Deus em espírito, ele continuou sua vida, aguardando o tempo perfeito para iniciar o seu ministério. Ele não se precipitou, evitando assim o sofrimento de sua família. Depois, quando o tempo certo chegou, foi capaz de vender tudo o que tinha, porque havia aprendido muito sobre fé nos anos em que andou com Deus, sendo um homem de negócio. Lake aprendeu bem cedo em seu treinamento para o ministério que o ser precede o fazer. Ele havia aprendido a obedecer ao tempo do céu. Quando ainda vivia em Sião, Lake participou de uma reunião de grupo caseiro na casa de seu amigo Fred Bosworth. Naquela ocasião, quem deu a palavra foi Tom Esmalar. Quando ele terminou a sua mensagem, disse a Lake: quando eu estava pregando, senti o Senhor me dizer que era para você e eu trabalharmos juntos na pregação do Evangelho. Naquele momento, Lake chegou mesmo a rir do que Esmalar disse. Entretanto, logo se submeteu à perfeita vontade de Deus. Pouco tempo depois, em 1906, Lake começou a orar pelo batismo com o Espírito Santo. Ele buscou ao Senhor durante 9 meses e depois desistiu, pensando que essa experiência não era para ele. Então, certo dia, ele foi com Tom Esmalar, que agora era um grande amigo, orar por uma senhora que estava muito aflita. Bem no exato momento em que Lake sentou-se na cama, ao lado daquela irmã, ele começou a tremer, movido por um intenso anseio pelo Senhor. Esmalar, absolutamente ciente do que estava acontecendo, pediu para Lake impor as mãos sobre a senhora. Quando ele o fez, algo como um raio vindo da parte de Deus jogou Esmalar ao chão. Louvado seja Deus, John, disse ele, enquanto se levantava, Jesus batizou você com o Espírito Santo. Mais tarde, Lake escreveu o seguinte a respeito dessa experiência: quando aquele fenômeno passou, a glória daquela experiência permaneceu em minha alma. Descobri que em minha vida começou a se manifestar uma variedade de dons do Espírito Santo. Falei em línguas pelo poder de Deus e ele fluía através de mim com uma nova força. As curas divinas se manifestaram com maior poder. Lake falava em línguas frequentemente. Ele acreditava que nada que não fosse o total enchimento do poder de Deus pudesse ser qualificado como sendo o batismo com o Espírito Santo. Falar em línguas tem sido para mim, disse Lake, uma parte importante do meu ministério. É uma comunicação peculiar que tenho com Deus, que revela à minha alma as verdades que transmito a vocês todos os dias em meu ministério. Novamente, esperar pelo tempo certo de Deus é muito importante. Precisamos entender que o nosso chamado para o ministério existe antes mesmo de nascermos. E à medida que vamos crescendo e amadurecendo, também vamos nos conscientizando desse chamado. Contudo, o fato de nos tornarmos conscientes disso não significa que seja o tempo certo para atendermos a ele. O chamado divino deve preceder o começo de um ministério de tempo integral. Então não fique desencorajado durante o seu tempo de preparação. Outra coisa, não compare a obra que Deus tem para você com a que Ele tem para outras pessoas. Cada chamado de Deus tem o seu próprio tempo e os seus próprios planos. Sua fidelidade à palavra de Deus, somada a uma zelosa preparação espiritual, determinarão o momento certo. Depois que recebeu o batismo com o Espírito Santo, o desejo de Lake de entrar para o ministério em tempo integral aumentou. Ele conversou com o seu chefe no trabalho, solicitando uma licença de 3 meses para sair e se dedicar à pregação. Seu chefe concordou, mas lhe disse o seguinte: quando chegar ao final desses 3 meses, esses 50 mil que você ganha por ano vão lhe parecer muito dinheiro e você vai ter bem pouca vontade de sacrificar tudo isso em favor da possibilidade de realizar algum sonho religioso. Lake agradeceu ao seu chefe por tudo o que havia feito por ele e deixou o seu emprego. Mais tarde, no final dos 3 meses, ele declarou com toda a confiança:
Rompi para sempre com qualquer coisa desta vida, exceto com a proclamação e demonstração prática do Evangelho de Jesus Cristo. Ele nunca mais retornou ao seu emprego. Em 1907, John e Jenny se desfizeram de todos os seus bens, propriedades e todos os seus recursos e, em um grande passo de fé, decidiram depender inteiramente de Deus para sustentá-los. Chegara o momento de partir para o campo missionário. Enquanto estava pregando na região norte de Illinois, o Espírito do Senhor disse a Lake: vá para Indianápolis, prepare-se para realizar uma campanha no inverno e providencie um local bem amplo. Depois, na primavera, você irá para a África. Quando ele voltou para casa e contou a Jenny o que Deus havia falado com ele, ela já estava sabendo de tudo, pois o próprio Senhor havia falado com ela também. Quando Lake ainda era apenas um garoto, havia lido muito sobre as expedições de Stanley e Livingstone, e isso tinha despertado nele, desde então, um grande interesse pela África. Quando se tornou adulto, ele se imaginava muito mais na África do que mesmo em terras americanas. Por intermédio do Espírito Santo, Lake obteve o entendimento sobre o povo e a geografia de uma terra onde ele nunca havia estado. Agora aquele sonho estava se tornando realidade. Deus lhe disse que ele estaria indo para a África na próxima primavera. Assim, Lake e sua família se mudaram para Indianápolis, onde ele se reencontrou com seu amigo Tom Resmalar. Eles permaneceram ali, onde os dois formaram uma poderosa equipe ministerial, levando centenas de pessoas a receberem o batismo com o Espírito Santo. Certa manhã, Lake sentiu que deveria começar um jejum. Então, ele buscou o Senhor por um período de 6 dias e recebeu de Deus a orientação de que, daquele dia em diante, deveria começar um trabalho de expulsão de demônios. Rapidamente, ele recebeu do Senhor uma habilidade especial para discernir espíritos e expulsar demônios, e dentro de pouco tempo, Lake começou a atuar nesta área com grande precisão. Em janeiro de 1908, Lake começou a orar a Deus em favor das necessidades financeiras para a realização de sua viagem para a África. Tom juntou-se a ele e juntos chegaram à conclusão de que precisariam de 2.000 para as despesas. Depois de orarem por algum tempo, Tom chegou até Lake, deu um tapinha em suas costas e disse: não preciso orar mais, John. Jesus acabou de me dizer que vai nos mandar o dinheiro e que o mesmo estará em nossas mãos dentro de 4 dias. Exatamente 4 dias mais tarde, Tom voltou do correio e jogou em cima da mesa 4 ordens de pagamento no valor de $500 cada. John, aqui está a resposta de nossas orações. Foi Jesus quem mandou. Estamos indo para a África, gritou ele. As coisas aconteceram da maneira que Jesus havia dito. Na primavera de 1908, o grupo partiu para a África. A equipe era formada por Lake, Jenny, seus 7 filhos, Tom e mais 3 companheiros. Um dos colegas de Tom havia vivido na África por 5 anos, sabia falar em Zulu e iria servir-lhes de intérprete. Eles compraram as passagens, mas não tinham nenhum dinheiro extra para cobrir as despesas durante a viagem. Aquele servo do Senhor, que uma vez fora milionário, agora teria de aprender a confiar totalmente em Deus. Lake tinha apenas $1,50 em seu bolso. Entretanto, como Lake obedeceu, Deus, de maneira milagrosa, providenciou tudo para a equipe. As leis de imigração na África do Sul exigiam que cada família que chegasse ali tivesse pelo menos $120. Se eles não tivessem essa quantia, não teriam permissão nem para sair do navio. E quando eles entraram no porto, Lake não tinha o dinheiro. Jenny olhou para ele e perguntou: "O que você vai fazer?" Lake respondeu-lhe: "Vou entrar na fila, junto com o restante dos passageiros. Até aqui temos obedecido a Deus, agora depende do Senhor." Quando ele entrou na fila, pronto para explicar às autoridades o seu dilema, um dos passageiros deu um tapinha em seu ombro e o chamou para o lado. Fez algumas perguntas a Lake e depois entregou ele 2 ordens de pagamento no valor total de $200. "Senti que deveria dar-lhe esta quantia para ajudar no seu trabalho", disse o estranho. Se temos um chamado específico de Deus, então devemos ir em frente com uma fé ousada e agressiva. Ele estará ao nosso lado sempre para satisfazer todas as nossas necessidades.
A família de Lake estava orando fervorosamente para encontrarem um lar quando chegassem a Joanesburgo. Como seu ministério seria totalmente pela fé, eles não tinham sustento de nenhuma igreja, nem pessoas esperando para recebê-los quando chegassem. Tudo que eles tinham era a sua fé em Deus. Quando eles chegaram ao porto daquela cidade, em maio de 1908, notaram uma pequena senhora correndo de um lado para o outro, na área da doca, olhando para todos os passageiros. Ela era uma americana correndo em direção ao irmão Tom. Ela perguntou: "Você é de algum grupo missionário americano?" "Sou", respondeu ele. Então ela continuou: "Quantos são em seu grupo?" "4", respondeu Tom. Ela balançou a cabeça e disse: "Não, vocês não são a família que estou procurando. Você sabe se existe uma outra?" Respondendo a essa pergunta, Tom a levou até onde estava Lake. "Quantos são em sua família?" perguntou a senhora. "Minha esposa, eu e nossos 7 filhos", respondeu Lake. Ela ficou estática por um momento e, cheia de alegria, gritou: "Vocês são a família." Daí ela contou a eles como Deus havia direcionado a vir encontrá-los no navio. Deveria ser uma família americana constituída de 2 adultos e 7 crianças, e que ela deveria providenciar-lhes um lar. E naquela mesma tarde, a família Lake foi instalada em uma casa mobiliada na cidade de Joanesburgo. Deus havia providenciado tudo exatamente como eles haviam pedido. Aquela americana, a senhora C.L. Goodenough, permaneceu uma amiga verdadeiramente fiel durante todo o ministério deles. Alguns dias depois da chegada de Lake, sua primeira porta para o ministério se abriu. Um pastor sul-africano tirou uma licença de algumas semanas e pediu a Lake que o substituísse nas pregações. John D. Lake aceitou imediatamente o convite. Em seu primeiro domingo de pregação, havia mais de 500 Zulus presentes no culto. Como resultado, um grande avivamento veio sobre eles, e em poucas semanas, multidões de Joanesburgo e áreas vizinhas estavam sendo salvas, curadas e batizadas com o Espírito Santo. Todo aquele sucesso deixou Lake maravilhado. Mais tarde, ele escreveu o seguinte a esse respeito: "Desde o início, era como se um ciclone espiritual houvesse atingido o lugar. As reuniões geralmente só terminavam lá pelas 4 horas da manhã. Uma das características principais dessas reuniões milagrosas eram os testemunhos poderosos sobre orações respondidas. A oração de fé poderia estar sendo feita em favor de alguém em outra parte da África, e a mesma recebia a resposta instantaneamente, onde estivesse. As notícias sobre esses acontecimentos se espalharam rapidamente por toda parte e centenas de pessoas afluíram até Joanesburgo para receberem oração. Quando as reuniões terminavam, os nativos costumavam acompanhar os missionários até suas casas para continuar a fazer perguntas a respeito das coisas de Deus. Muitas vezes, quando a alvorada chegava no horizonte africano, o grupo ainda estava discutindo sobre o poder do Senhor. Depois, durante o decorrer de todo o dia, podia-se ver pessoas com suas Bíblias nas mãos, testemunhando o que havia aprendido na noite anterior sobre o poder de Deus. Também havia grandes manifestações de curas. Pessoas feridas, doentes e fracas faziam fila ao lado da plataforma e, depois que recebiam a oração, saíam do prédio gritando: "Deus me curou!" A multidão que ficava dentro da igreja também gritava e vibrava ao presenciar os milagres que Deus operava. Quando o povo africano não conseguia chegar para as reuniões de Lake, eles seguiam até a casa do pregador. Às vezes a multidão era tão grande que Jenny nem tinha tempo para preparar as refeições para sua própria família. Ela recebia as pessoas pela porta da frente para receberem oração e depois pedia que elas saíssem pela porta dos fundos para haver espaço para os outros que já vinham entrando logo atrás. Jenny também era a parceira de ministério de John. Ele acreditava que sua esposa possuía o espírito de discernimento em um nível mais elevado que ele. Ela geralmente tinha uma palavra de sabedoria com relação àqueles que não conseguiam ser curados por causa de alguma dificuldade pessoal ou algum pecado não confessado. Os Lakes tinham uma maneira muito simples de operar em seu ministério de cura. Quando as pessoas procuravam John em seu escritório para receberem oração, ele impunha as mãos sobre elas e aquelas que eram instantaneamente curadas eram dispensadas. Entretanto, as que continuavam doentes
ou que recebiam a cura apenas parcialmente eram conduzidas para uma outra sala. Então, quando Lake terminava de atender a multidão, trazia Jenny até aquela sala e ela, guiada pelo Espírito de Deus, revelava a cada um tudo o que estava impedindo de serem curados. Depois de ouvirem sobre os seus segredos mais íntimos, muitos confessavam seus pecados e pediam o perdão de Deus. Então John e Jenny oravam novamente e Deus curava aqueles que se arrependiam. Contudo, aqueles que escolhiam não se arrepender, mesmo depois de tornarem conhecimento da verdade que a senhora Lake havia revelado a eles, voltavam para sua casa sofrendo com as suas doenças. Lake era um homem de ação. Certa ocasião, após um apelo bastante inspirado, toda a congregação foi à frente. Entre o grupo havia um homem que caiu ao chão em frente da plataforma sob um ataque epiléptico. Imediatamente, Lake saltou do lugar onde estava e em segundos estava do seu lado, expulsando o demônio no nome de Jesus. Depois que o homem foi liberto, Lake voltou rapidamente para o púlpito. O Espírito do Senhor habitou poderosamente na vida de Lake durante todos aqueles anos. Ao cumprimentar as pessoas, quando elas chegavam para os cultos, elas geralmente caíam no chão, debaixo do poder de Deus. Em outras ocasiões, elas caíam prostradas quando ainda estavam em uma distância de quase 2 metros dele. Lake tinha grande compaixão pelas pessoas necessitadas e nunca deixava ninguém sem ser atendido. Ele também nunca se recusava a atender um chamado de uma pessoa doente e era conhecido por orar até por animais que estivessem morrendo. Havia ocasiões em que ele precisava de descanso, mas as pessoas acabavam descobrindo onde ele estava e traziam a ele os seus enfermos. Lake orava por eles dia e noite e se recusava a deixar alguém sem ser atendido. Aquela equipe missionária estava sempre precisando de alimentos e recursos. E como pedir ofertas não fosse uma prática comum naqueles dias, Lake nunca fazia menção disso. Entretanto, eles sempre estavam encontrando na porta de casa cestas de comida ou pequenas quantias de dinheiro deixadas ali discretamente. Talvez o desafio mais difícil que Jenny tenha encontrado na África tenha sido adaptar-se aos hábitos ministeriais de seu marido. Era tarefa de John trazer para casa o mantimento que a sua grande família precisava. Entretanto, se acontecia de ele não encontrar uma viúva que, junto com os filhos, estivessem precisando de alimento, ele daria tudo o que tinha para a família dela. Jenny também nunca sabia quando o marido iria ou não trazer visitas para o jantar, por isso precisava estar sempre multiplicando a comida para alimentar uma grande multidão. Parecia que os mantimentos nunca eram suficientes. Das primeiras reuniões dirigidas por Lake na igreja do pastor sul-africano, ele foi para salões alugados. Depois, quando aqueles lugares já não estavam mais comportando a multidão, eles resolveram adotar o sistema de reuniões nos lares, e Lake e Resmalá se tornaram a dupla evangelizadora. Durante a pregação, cada um falava por umas 5 ou 6 vezes, e ninguém era capaz de dizer onde a mensagem de um terminava e a do outro começava. Era tudo muito bem harmonizado pelo Espírito Santo. Lake fundou o Tabernáculo Apostólico em Joanesburgo e em menos de um ano ele já havia dado início a 100 igrejas espalhadas por toda a África, e o trabalho de supervisioná-las o mantinha cada vez mais longe de casa. Naquele dia, 22 de dezembro, Lake ficou totalmente transtornado ao receber a notícia mais devastadora que ele poderia ter recebido. Enquanto ele estava ministrando na região do deserto de Kalahari, recebeu o comunicado de que sua amada esposa havia falecido. Quando ele chegou em casa, 12 horas depois, ela já havia partido para estar com o Senhor. Muitas das explicações sobre a morte de Jenny Lake atribuem o seu falecimento à desnutrição e à exaustão física. Quando John estava fora, um grande número de pessoas enfermas se aglomerava no gramado de sua casa, esperando por sua volta. Assim, do pouco de comida que Jenny dispunha em sua casa, ela ainda conseguia economizar para providenciar alimentação para todo aquele povo. Ela tentava fazer com que aquele tempo de espera pela volta de Lake fosse o mais confortável possível para todos. Entretanto, fazendo isso, acabou por negligenciar as suas próprias necessidades.
Lake, por sua vez, ficou tão envolvido em ministrar a outras pessoas que se esqueceu de atentar ao que a sua própria esposa estava precisando. Um fator que geralmente ignoramos em se tratando de ministério é que sempre estará faltando alguma coisa para que o mesmo seja completo. Nenhum ministério, por mais poderoso ou ungido que seja, é capaz de satisfazer a todas as exigências que surgem durante a sua realização. Por isso, é sempre de extrema importância ter bom senso para desenvolver o trabalho cristão. O nosso corpo físico e a nossa família natural precisam de nossa atenção. A unidade familiar deve ser sempre o centro de qualquer ministério. Por razões bastante compreensíveis, Lake ficou totalmente desolado ao chegar em casa e encontrar a esposa morta. Aquele foi um período de muito sofrimento e a dor quase agonizante permaneceu com ele durante muitos anos. No ano seguinte, em 1909, Lake voltou aos Estados Unidos para levantar sustento para o seu ministério na África e para recrutar mais obreiros para ajudá-los ali. E novamente, através de uma única contribuição e de maneira sobrenatural, Deus supriu todo o dinheiro que ele estava precisando, $3.000, para ele e para seus companheiros poderem retornar. Quando a equipe desembarcou em solo africano em janeiro de 1910, uma terrível peste estava assolando partes daquela nação. Em menos de um mês, um quarto de toda a população já havia morrido. De fato, a peste era tão contagiosa que o governo estava oferecendo $1.000 para qualquer enfermeira que aceitasse cuidar dos enfermos. Lake e seus assistentes se ofereceram para ajudar sem cobrarem nada por isso. Ele e um dos colaboradores entravam nas casas, retiravam os que haviam morrido e os enterravam. Entretanto, ele jamais foi atingido por qualquer sintoma da peste. No auge daquela horrível epidemia, um médico mandou chamar Lake e lhe fez a seguinte pergunta: "O que você tem feito para se proteger? Você deve ter algum segredo?" Então Lake respondeu a ele: "Irmão, isso é a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo. Creio que enquanto eu mantiver a minha alma ligada ao Deus vivo, de maneira que seu espírito continue fluindo dentro de meu corpo e da minha alma, nenhum germe vai conseguir sequer chegar perto de mim, pois o Espírito de Deus vai destruí-lo antes." Depois, Lake convidou o médico para fazer uma experiência com ele. Pediu que o doutor retirasse um pouco da espuma do pulmão de uma das vítimas daquela peste mortal e a examinasse sobre a lente de um microscópio. O médico fez o que John sugeriu e encontrou uma enorme quantidade de germes vivos ali. Em seguida, Lake chocou as pessoas que estavam naquela sala quando pediu ao médico que espalhasse aquela espuma mortal em suas mãos e anunciou que os germes iriam morrer. E tão logo o doutor fez isso, descobriu que os germes morriam instantaneamente assim que entravam em contato com as mãos de Lake. Aqueles que testemunharam aquela experiência ficaram atônitos, enquanto Lake deu glórias a Deus e explicou o fenômeno nas seguintes palavras: "Você pode encher a minha mão com esses germes. Depois disso, eu vou colocá-las debaixo do microscópio e você vai verificar que em vez de permanecerem vivos, eles vão morrer imediatamente." Esse mesmo poder constantemente fluía das mãos de Lake para o corpo dos oprimidos, trazendo cura às multidões. Os raios de Deus exterminavam todos os males e enfermidades. Quando a rainha da Holanda pediu que Lake orasse pelo seu problema de conceber filhos, ele enviou uma mensagem a ela dizendo que suas orações haviam sido respondidas. E menos de um ano depois, a rainha, que já havia tido 6 abortos, deu à luz ao seu primeiro bebê, gerado até o final da gravidez, que foi a rainha Juliana da Holanda. Em dezembro de 1910, Tom Resmalar deixou o ministério de Lake. Foi um tempo muito difícil para John, afinal de contas, há pouco havia perdido a sua querida esposa e agora estava perdendo seu melhor amigo e parceiro de ministério. Entretanto, fortaleceu-se no Senhor, pois sabia que estava cumprindo a vontade de Deus para a sua vida. Ele também encontrou muito consolo nos seus mantenedores americanos.
Muitas pessoas de vários lugares enviaram cartas de encorajamento, reafirmando-lhe a confiança em seu ministério. De 1910 a meados de 1912, Lake ministrou cura divina e orou pelos enfermos. Até hoje, os grandes milagres operados naquela época continuam impactando as terras africanas. Ele também fundou duas igrejas, a Missão da Fé Apostólica, ou Tabernáculo Apostólico, que não está relacionado à Igreja Fé Apostólica, e à Igreja Cristã de Sião. Regularmente, Lake e sua congregação publicavam um boletim que era enviado a milhares de pessoas. Antes de enviarem os exemplares, porém, os membros da igreja impunham suas mãos sobre eles e oravam a Deus, pedindo que aquela literatura fosse cheia do Espírito do Senhor. Eles criam que o poder de Deus iria ungir aquele boletim, exatamente como aconteceu com os lenços do apóstolo Paulo, conforme Atos 19, verso 11 e 12. E como resultado disso, milhares de cartas chegavam de todas as partes do mundo, relatando como as pessoas haviam ficado cheias do Espírito de Deus no exato momento em que abriram aquele informativo. Uma senhora contou que quando ela estava segurando o boletim, tremeu de tal maneira que mal conseguia sentar-se em uma cadeira. Então ela foi batizada com o Espírito Santo e começou a falar em outras línguas. Lake explicou aquelas manifestações simplesmente dizendo: o ministério do cristianismo é o ministério do Espírito Santo. Lake sabia como levar toda a sua congregação à presença de Deus. Ele os capacitou e os levou ao amadurecimento com o poder espiritual que fluía dele. E como consequência, eles se tornaram capazes de acompanhar os seus passos em relação ao sobrenatural. Em 1912, um senhor pediu aos membros da congregação para orarem em favor de sua prima, que vivia em um asilo para pessoas dementes, localizado no país de Gales, a mais de 11 mil quilômetros de distância. Quando a igreja começou a orar fervorosamente ao Senhor, uma grande consciência da presença de Deus veio sobre Lake. Era como se fachos de luz vindo dos intercessores estivessem vindo em sua direção. Então, repentinamente, ele se achou viajando em espírito na velocidade de um raio. Chegou a um lugar onde jamais havia estado e imaginou que fosse o país de Gales. Ali entrou no quarto da prima do homem que havia pedido oração, a qual estava presa a uma cama de lona e balançava a cabeça para frente e para trás. Ele impôs as mãos sobre ela e expulsou o demônio que a estava subjugando. Em seguida, virou-se de volta a Joanesburgo, ajoelhado no púlpito. 3 semanas mais tarde, chegou a notícia da total recuperação daquela senhora, quando os médicos viram que, inesperadamente, ela estava curada e saudável, lhe deram alta imediatamente. Quando chegou a hora de John D. Lake finalmente deixar a África e voltar para a América, seus esforços missionários já haviam produzido 1.250 pastores, 625 congregações e 100 mil novos convertidos. Entretanto, o número exato de milagres realizados jamais poderá ser enumerado. Essas estatísticas são o resultado de apenas 5 anos de ministério. Lake voltou para os Estados Unidos em 1912. O primeiro ano da família Lee foi cheio de viagens e de um necessário descanso. Depois, em 1913, John conheceu Florence Switzer, da cidade de Milwaukee. E algum tempo depois, casaram-se e tiveram 5 filhos. Florence era uma excelente estenógrafa e se encarregou de registrar grande parte dos sermões de Lake com a finalidade de conservá-los. No verão de 1914, Lake encontrou-se com seu velho amigo e investidor do ramo ferroviário, Jim Hill. Quando Lake trabalhava em Chicago, os dois haviam se tornado grandes amigos. Jim estava muito feliz de encontrar Lake e ofereceu a ele e a toda a sua família passagens gratuitas a qualquer lugar para onde os seus trens viajassem. Lake aproveitou a oferta do seu grande amigo de poder viajar de graça e começou a viajar por todo o país. Seu primeiro destino foi a cidade de Spokane, em Washington, onde ele permaneceria por um bom tempo e iniciaria as salas de cura em um antigo prédio de escritórios. Calcula-se que nessas salas tenham ocorrido aproximadamente umas 100 mil curas.
Os jornais da cidade constantemente publicavam os muitos testemunhos das pessoas contando de suas curas. Na verdade, os resultados eram tão inacreditáveis que o Business Bureau decidiu verificar a autenticidade de tais curas. Por isso, entraram em contato com os líderes daquelas salas de cura para conseguirem sua permissão para dar prosseguimento a uma investigação. Para satisfazer as perguntas do pessoal do departamento, Lake convocou as pessoas cujos testemunhos haviam saído nos jornais. Todas as 18 que estavam nessa categoria repetiram o seu testemunho sobre o poder de Deus na presença daquelas autoridades. Então Lake deu aos investigadores os nomes das pessoas que haviam sido curadas por toda a cidade, para que eles pudessem procurá-las e fazer perguntas a elas. Depois disso, ele se ofereceu para realizar uma reunião no domingo seguinte, onde 100 pessoas poderiam contar das curas que haviam recebido. Lake pediu ao comitê de investigações que providenciasse um corpo de jurados composto por médicos, advogados e juízes e educadores que pudessem emitir um veredicto. Entretanto, na quinta-feira, antes da reunião proposta por Lake, ele recebeu uma carta do pessoal do Business Bureau, informando-o de que a investigação havia sido muito positiva e que a reunião do domingo não seria necessária. Eles ainda o parabenizaram pelo excelente trabalho que ele estava fazendo pela cidade de Spokane. 2 membros daquele comitê chegaram mesmo a visitá-lo secretamente para dizer-lhe: "Você não nos contou nem a metade de tudo o que pudemos comprovar aqui." Entre os que foram entrevistados pelo comitê de investigação estava uma senhora que, mesmo não tendo mais os seus órgãos femininos, foi capaz de gerar e dar à luz por meio da cura divina. Ela chegou a mostrar o seu bebê, fruto do milagre de Deus em sua vida, aos senhores que estavam investigando o ministério de Lake. Outra mulher contou da cura milagrosa efetuada na rótula de seu joelho, que estava quebrada em várias partes. Depois de receber oração, as partes se juntaram e soldaram, sem que ela sentisse qualquer dor. Ainda uma outra mulher que estava padecendo com câncer incurável também foi completamente curada logo após receber a oração. E ainda outra que sofria de artrite reumatoide recebeu oração e teve os seus ossos instantaneamente restaurados. Esta mesma senhora foi curada de um sério problema no estômago, de uma deformidade física, pois havia nascido sem o lóbulo da orelha. Depois da oração de cura, aquela parte do seu corpo que faltava cresceu milagrosamente no lugar. Contudo, o caso mais marcante ocorrido na casa de cura de Spokane foi o de um garoto. As pessoas costumavam dizer que a cabeça dele tinha a forma de um iate de cabeça para baixo. Os médicos já tinham dito que não havia nada que pudesse ser feito enquanto ele não completasse 12 anos e que, mesmo assim, a cirurgia seria de alto risco. Entretanto, após a oração, os seus ossos amoleceram, sua cabeça dilatou e seu crânio foi restaurado à sua forma normal. Sua paralisia também desapareceu milagrosamente e ele passou a falar como qualquer outra criança da sua idade. E qual a explicação que Lake costumava dar para essas curas incríveis? Muitas vezes ele gostava de usar a irmã Ethel em suas ilustrações, pois ela havia sido de grande influência espiritual na sua vida. Quando você vê aqueles santos raios da chama celeste na vida de alguém, como podemos notar na vida da irmã Ethel, quando alguém é curado, isso acontece porque a consciência dela está em sintonia com Deus. Ela está conectada com Cristo. Eu vi uma mulher que estava morrendo, sufocada, ser liberta em 30 segundos. Tão logo a irmã Ethel expulsou o demônio dela. O segredo de tudo isso é a chama de Deus, o fogo do Espírito Santo e 10 segundos de conexão com Cristo poderoso que está no trono de Deus. Segundo estatísticas do governo americano, entre os anos de 1915 a 1920, a cidade de Spokane, em Washington, foi a cidade mais sã do mundo por causa do ministério de cura de John D. Lake. O prefeito da cidade chegou até mesmo a prestar-lhe uma homenagem pública em reconhecimento de seus esforços.
Como excelente homem de negócios que era, Lake sempre se certificava de que todos os registros de suas atividades fossem absolutamente precisos. Esses relatórios mostravam que quase 200 pessoas por dia recebiam oração e eram curadas nas casas de cura de Spokane e que muitas delas não pertenciam a nenhuma igreja. Então, com base nessas informações, Lake fundou a Igreja Apostólica em Spokane, a qual atraiu milhares de pessoas vindas de todos os lugares e que estavam em busca de ministração e cura. Ele celebrava cultos 6 noites por semana e 2 vezes aos domingos. Além disso, durante toda a semana atendia às ligações das pessoas. Em 1920, Lake deixou a cidade de Spokane e mudou-se para Portland, Oregon, para onde costumava viajar como apóstolo e também havia pastoreado por algum tempo. Logo se começou uma outra igreja apostólica ali e um ministério de cura similar ao que tinha em Spokane. Quando estava em Portland, Lake teve uma visão na qual um anjo apareceu para ele, abriu a Bíblia no livro de Atos e mostrou a passagem que falava sobre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O anjo chamou ainda a atenção de Lake para outras manifestações e revelações espirituais naquele mesmo livro e disse: "Este é o Pentecoste, como Deus colocou no coração de Jesus. Empenhe-se por isso, lute por isso, ensine as pessoas a orar por isso. Por isso e só isso pode suprir as necessidades do coração humano e apenas isso terá o poder de derrotar as forças das trevas." Desse dia em diante, Lake trabalhou para cumprir a palavra de Deus com mais intensidade ainda e nos próximos 11 anos, ele viajou por toda a América, duplicando seus esforços em todos os lugares por onde havia passado. Durante os seus últimos anos de vida, John D. Lake desfrutou de um maravilhoso equilíbrio entre o mundo natural e o sobrenatural. Entretanto, quando ele finalmente chegou a essa compreensão, já havia pago um alto preço à sua própria família. Os filhos do primeiro casamento de Lake sofreram muito por causa de suas constantes ausências. E mesmo quando ele estava com eles em casa, estava sempre com os pensamentos longe, meditando e concentrando nos assuntos relacionados ao seu ministério e à obra de Deus. Por essa razão, seus filhos sentiram-se grandemente negligenciados. Não devemos nos esquecer de que esses são os mesmos filhos que viram a sua mãe passando fome e trabalhando até a morte na África. Por essa razão, desenvolveram um grande sentimento de amargura e saíram de casa ainda muito cedo, entre os seus 15 e 16 anos de idade, para viver no Canadá. Mais tarde, se tornaram adultos cheios de mágoa e ressentimento. Contudo, apesar de tudo isso, 2 deles, quando estavam em seu leito de morte, disseram: "Gostaria que papai estivesse aqui para orar por mim." Lake sofreu muito por não ter dado a atenção necessária a seus filhos. Algum tempo depois, ele escreveu em uma de suas cartas que os primeiros milagres realizados por intermédio de suas mãos jamais poderiam compensar a perda de sua família. Com respeito à questão da organização do seu tempo, finalmente Lake aprendeu com a experiência e assim encontrou o equilíbrio para ser um bom marido, um pai participativo e um poderoso ministro do Evangelho. Os filhos que teve com Florence tiveram uma atitude diferente em relação a ele e sempre lembravam dele como um homem que gostava muito de rir e divertir-se com seus amigos. Nos últimos anos de vida, Lake mudou-se radicalmente. Ele não tinha mais a cabeça nas nuvens e as pessoas também já não se sentiam mais constrangidas de falar na frente dele. Afinal de contas, agora ele interagia amorosamente com elas. Lake havia finalmente aprendido a desfrutar totalmente tanto das coisas naturais quanto das espirituais. O clima em sua casa não era mais tão sério e tenso, pois agora ele tinha muito prazer em brincar com a família à mesa nos momentos da refeição. Suas gargalhadas descontraídas podiam ser ouvidas por toda a casa, e como ele gostasse de ouvir música sinfônica e ópera, todos os domingos à noite ele separava tempo para ouvir seus programas radiofônicos favoritos. Lake também desenvolveu um excelente senso de humor e gostava muito de ler a coluna do humorista americano Will Rogers no jornal. Mais tarde chegou mesmo a se considerar um grande comediante.
Lake tinha um enorme prazer em manter a atmosfera ao seu redor tranquila e cheia de alegria. No auge do ministério de Lake, as pessoas de fora da igreja se sentiam tão atraídas pela compreensão que ele mostrava ter de Deus que constantemente o procuravam. Era o seu entendimento do que era a justificação que lhe permitia estar no controle de cada situação. Ele também não suportava as canções que se referiam ao ser humano como verme. Quando ele ouvia esse tipo de música, ele franzia o nariz e torcia a boca e dizia que eram canções de conceito baixo. Cria que elas eram uma vergonha para o sangue de Cristo. Certa ocasião, uma das filhas de Lake descreveu o pai como sendo alguém que tinha uma grande consciência do que era ser um rei e sacerdote diante de Deus e com uma atitude e conduta condizente com essa condição de nobreza. E era assim que ele encorajava as outras pessoas a se portarem. Lake sempre ensinou sua família a tratar os crentes como reis e sacerdotes. Em seu tempo, Lake foi grande defensor do sobrenatural. Muitas vezes expressava seu desagrado por simpósios, fossem eles educacionais, médicos ou científicos, que criticavam a fraqueza do cristianismo. Bastava ele pregar uma vez para conseguir mudar toda a situação. As pessoas corriam para a escola do Espírito, onde aprendiam a agir em sintonia com o Senhor, em unidade com o poder de Deus. Lake estava bastante preocupado com a obsessão das pessoas com a questão do mero poder psicológico. Ele conta ter presenciado na Índia um homem ser enterrado vivo, ficar enterrado por 3 dias e depois sair do túmulo bem vivo e saudável. Conta também de outro homem que fez levitar o seu próprio corpo apoiado em 2 cadeiras, enquanto um outro o golpeava com uma enorme pedra no peito, até que esta se partisse ao meio. Lake refutou publicamente o valor desse tipo de comportamento, dizendo o seguinte: tudo isso está no plano psicológico. O plano espiritual e as surpreendentes maravilhas do Espírito Santo de Deus estão muito além disso. Se o Senhor tomasse o controle do meu espírito por apenas 10 minutos, ele poderia fazer algo 10.000 vezes maior do que eles estão fazendo. Cristianismo é algo 100% sobrenatural, dizia ele frequentemente, e a expressão todo poder faz parte do vocabulário exclusivo do cristianismo. Ele possuía uma grande habilidade de encorajar a fé naqueles que ouviam a sua pregação e trazer revelação ao coração deles. Os ministros do evangelho que ouviam os seus ensinamentos fundaram seus próprios ministérios de fé e isso resultou em curas surpreendentes. Lake disse: se ele, o cristão, não tiver o espírito para ministrar no verdadeiro sentido da palavra, então ele não tem nada a pregar. Afinal de contas, qualquer um pode ter habilidade intelectual, entretanto, apenas o cristão possui o Espírito. Jamais devemos confundir esses 2 aspectos. Para alcançar os alvos que estavam na esfera do sobrenatural, Lake convocou cada crente a buscar o mesmo poder derramado no Pentecoste. Certa vez, quando falava sobre isso, ele deu a seguinte profecia: eu posso ver, à medida que o meu espírito discerne o futuro e vê o coração do ser humano e o desejo de Deus, que virá do céu uma nova e poderosa manifestação do Espírito Santo, e que essa manifestação será em doçura, em amor, em ternura e no poder do Espírito. Será algo muito além do que qualquer coisa que o nosso coração ou nossa mente jamais imaginou. O próprio raio do Senhor resplandecerá nas almas dos homens. Os filhos de Deus lutarão contra os filhos das trevas e prevalecerão. Por volta de 1924, Lake era conhecido em toda a América como evangelista de cura divina. Ele havia fundado 40 igrejas espalhadas pelos Estados Unidos e Canadá, nas quais havia acontecido tantas curas que os membros de suas congregações o apelidaram de Dr. Lake. Em dezembro daquele mesmo ano, algo bastante significativo aconteceu em seu ministério. Gordon Lindsay, fundador do Ministério Cristo para as Nações em Dallas, Texas, se converteu enquanto ouvia uma pregação de Lake em Portland. Lindsay assistiu a quase todos os seus cultos e considerava Lake o seu mentor. Algum tempo mais tarde, Lindsay envenenou-se com pitomaína
e só conseguiu ser curado ao chegar à casa de Lake e receber a oração dele. Quando chegou o ano de 1931, John D. Lake, com a idade de 61 anos, retornou à cidade de Spokane. Estava fraco, sentindo muita fadiga e quase cego, então decidiu ter uma conversa séria com Deus sobre a sua situação. Lake disse ao Senhor como seria vergonhoso ele ficar cego depois de mais de 100 mil enfermos terem sido curados através do seu ministério apenas na América. No final daquela conversa, sua visão foi completamente restaurada e permaneceu assim durante o resto de sua vida. Era um domingo quente e úmido de 1935, dia do trabalho nos Estados Unidos. A família de Lake havia participado de um piquenique da escola dominical e John havia voltado desse evento totalmente exausto. Por isso, deitou-se para descansar. Sua esposa, Florence, o encorajou a ficar em casa à noite, enquanto ela iria para a igreja. Quando ela retornou, depois do culto, Lake havia sofrido um derrame cerebral. Durante 2 semanas, ele ficou muito mal, a maior parte do tempo inconsciente. Então, no dia 16 de setembro daquele ano, aos 65 anos de idade, John D. Lake partiu para estar com o Senhor. Durante o culto em sua homenagem, muitas pessoas fizeram grandes elogios à sua vida e ao seu trabalho. Contudo, entre todas as palavras ditas a seu respeito, as que melhor descreveram o seu ministério estão condensadas em uma parte do tributo prestado a ele por um dos muitos convertidos de Spokane. O Dr. Lake veio para Spokane e nos encontrou vivendo em pecado. Ele nos encontrou doentes, vivendo em pobreza de espírito. Ele também nos encontrou desesperados. Contudo, nos mostrou um Cristo como jamais havíamos sequer sonhado conhecer aqui neste mundo. Pensávamos que a vitória só poderia ser alcançada no céu, mas o Dr. Lake nos mostrou que a vitória estava bem aqui. Antes de terminar este capítulo, gostaria de desafiá-lo a andar na revelação de sua justificação em Cristo. A justificação é um estilo de vida que nos leva a obtermos vitória em todas as situações. Se cada um de nós simplesmente pudesse se apropriar da realidade de nossa posição em Cristo Jesus, como Lake fez, todas as nações iriam se encher de louvores a Deus e todas as potestades demoníacas seriam destruídas debaixo da autoridade do Senhor. John D. Lake nos provou, por intermédio de sua vida, que esse estilo de vida pode ser vivido e desfrutado por aqueles que o adotam. Portanto, não receba menos do que Deus tem para a sua vida através de Jesus Cristo. Permita que o Espírito Santo revele a você a sua posição celestial e depois assuma o seu lugar e conquiste as nações para Deus.